Olá, meu nome é Otavino Mota, conhecido como Tavinho Mota. Eu vou demonstrar aqui a utilização do sistema de preenchimento de cheques, o TM Cheque 4. Bom, aqui podemos ver a tela inicial do sistema. O que a gente precisa fazer? Qual é o primeiro procedimento que a gente precisa fazer para iniciar a utilização do sistema? Precisamos configurar o cheque, configurar os campos para impressão. Então, como é que a gente faz? A gente vem então aqui em configurações e aqui eu vou configurar o banco que eu utilizo. Nesse caso aqui, ele cadastrou automaticamente o Banco Real. Mas você pode adicionar vários bancos ou pode apenas utilizar um banco só. Então, digamos assim, esse Banco Real, ele já tem por padrão essa configuração. Eu posso vir aqui e cadastrar um novo. Posso vir aqui incluir e ele vai me dar uma nova opção. Ele veio como Pan-Americano aqui, mas eu posso escrever aqui Brasil, Bradesco, tanto faz. Por exemplo, Bradesco. Venho configurar o Bradesco. O que eu preciso selecionar aqui? A minha impressão. Se eu for utilizar uma impressora matricial, uma LX300 ou LQ570, indiferente, se ela for matricial e se ela for conectada no computador através da porta LPT1, que é aquele cabo mais antigo, não USB, eu devo configurar aqui como matricial, que eu vou ter uma impressão mais rápida, para quem vai imprimir em grandes quantidades de cheque. Então eu seleciono, por exemplo, aqui, primeira configuração em matricial. Eu tenho esse campo aqui, preencher sempre em maiúsculas. Se eu marcar aqui, o preenchimento sempre será com letras maiúsculas. Preencher data do cheque com o mês em formato numérico. Essa aqui é uma opção que em alguns casos, ou até em outros países, por exemplo na Angola, utiliza-se o mês não escrito em agosto, janeiro, fevereiro. É só o número, 02, 03, 04. Se eu marcar esta opção aqui, eu vou preencher numericamente e não pelo nome do mês. Então aqui eu seleciono a impressora que eu vou utilizar, certo? A impressora que estiver conectada. Digamos aqui eu não vou ter uma impressora matricial, mas eu posso selecionar qualquer modelo aqui, qualquer impressora que vou selecionar, no caso a impressora que eu estou utilizando, ela vai aparecer aqui. Aqui eu escolho os dígitos do ano, se eu quero o ano com 4 dígitos ou 2 dígitos, por exemplo 11 ou 2011. Essas opções que estão desabilitadas, elas não vão funcionar para a impressão matricial, somente para a gráfica. Se eu selecionar a impressão gráfica, ele vai habilitar. Nesse caso, com a impressora matricial, não. Aqui eu posso selecionar a opção usar porta alternativa. Por exemplo, se eu tenho uma impressora na rede e ela está compartilhada na rede, eu posso configurar aqui, por exemplo, servidor LX300, que é o nome da impressora na rede. Ele vai imprimir através da rede naquela impressora. Não significa que a impressora que eu selecionar aqui também não imprima. Mas nesse caso aqui é para impressão matricial. Quando for um matricial na rede, utilize esta opção aqui. Tem que compartilhar lá. Que daí nesse caso ele vai imprimir diretamente na impressora, e não utilizando o drive do Windows. Aqui eu devo escanear o meu cheque, lembrando que eu tenho que ter escaneado o cheque na resolução 100%, não 300 dpi, não é em dpi, é o tamanho real, 100%. Eu tenho um cheque, uma imagem na pasta do programa, que a gente pode utilizar lá mesmo. Ela fica aqui na unidade C, na pasta onde é que foi instalado o programa. Tavinho Mota, TM Cheque 4. Está aqui, Cheque Banco Real. Eu vou abrir ela. Ela carregou aqui, Ok. Aqui embaixo eu tenho as opções aqui, linhas do cheque. Muito importante. Esse campo aqui é o que vai definir quando termina e começa um novo cheque. Se eu colocar aqui 20, não vai funcionar. Ele vai começar a descer a impressão. Se eu colocar aqui 15, ele vai começar a subir a impressão. Em vez de pular para o cheque, ele vai começar a imprimir na metade de um cheque e já começa um novo. Então eu tenho que medir exatamente quantas linhas cabem no meu cheque. Geralmente 17 linhas. Aí você vê, se você for imprimir, por exemplo, 4 cheques,
A partir do segundo cheque ele começar a descer a impressão, para os cheques abaixo ficar um pouco mais abaixo onde ele deveria imprimir, você diminui para 16. Se você vê que ele está subindo, em vez de ele imprimir no local certo, ele está imprimindo um pouco mais acima, você aumenta para 18. Aumenta uma linha ou baixa uma linha. Padrão 17. Essa opção quebrar página é uma opção, por exemplo, assim, ó, em alguns casos a impressora, o Windows não coordenam corretamente quando terminam o quarto cheque, no caso a folha de cheque, folha de formulário, de 4 em 4 cheques. Então você pode marcar ou desmarcar essa opção e ver qual é que melhor se adapta à impressão. Essas configurações dessa tela aqui, então tá ok. Eu vou escolher a impressora, vou escolher se é matricial os dígitos do ano, número de linhas do cheque, se é para quebrar a página ou não. Agora eu tenho que configurar os campos de impressão, que eu venho então aqui, ó, configurar. Ó, a imagem que eu escaneei, e aqui eu tenho os campos, ó. Basta que eu arraste. Eu vou arrastar e vou encaixar nas linhas aqui, ó. Vou encaixar cada campinho onde eu quero que preencha. Todos os campos aqui, ó, estão habilitados para impressão, ó. Muito importante. Esses campos aqui de baixo, eles são referentes à cópia do cheque. Se você utiliza aquela cópia de cheque, no caso vai imprimir cheques avulso e utiliza o formulário de cópia, aqui são os campos que você configura na cópia, como é que eles devem ser impressos. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um campo que na cópia eu não quero que ele imprima. Por exemplo, eu não quero que imprima essa despesa. Eu clico no botão direito, aqui, ó, tem a opção desabilitado. Ó, ele vai aparecer em vermelho. Todos os campos que aparecem em vermelho estão desabilitados. Para mim habilitar, clico novamente neles e desmarco. Certo? Mas quando eu for imprimir um cheque normal, esse campo, conforme a opção que eu escolha lá, eles não imprimem isso aqui, ó. Ele não vai imprimir esses campos que estão aqui embaixo. Muito importante, caso o meu cheque tenha o canhoto, aqui embaixo estão os campos que eu posso utilizar lá no canhoto. Então, por exemplo, aqui apareceria o canhoto, eu arrastaria lá para cima e vou colocar no local correto onde é que ele deve ser impresso, no canhoto. Então aqui, ó, basta que você encaixe bem certinho onde deve ser impresso. Você pode aumentar ou diminuir o tamanho. Clica nesse quadradinho, mantém clicado e arrasta. Aí você imprime, você configura onde ele deve ser impresso. Então eu encaixo corretamente em cada campo onde é que ele deve ser impresso. Eu tenho que tomar um cuidado na impressão matricial com essas linhas aqui, ó, linhas por extenso. Quanto ao tamanho delas, muitas vezes se eu colocar um tamanho muito grande aqui, quando ele chegar no final do cheque, na impressora, que são 80 caracteres, ele vai quebrar a linha automaticamente, vai pular para a linha abaixo. Fazendo isso, toda essa parte aqui de baixo, todos esses campos abaixo aqui vão perder a configuração, eles vão começar a imprimir uma linha abaixo do devido. Então, cuidado com o tamanho da linha aqui, ó. Recomendo sempre deixar um pouco menor. Ou, após a impressão, verifica como é que ela se comporta. Terminando a configuração, como eu vou imprimir na matricial, basta que aperte este botão aqui, ó, ajustar matricial. Ó, atenção, isso vai encaixar os campos conforme as linhas da impressora matricial. Deseja continuar? Sim. Esse procedimento só deve ser feito na impressora matricial. Eu aperto que sim, ó, ele encaixou. Ele encaixou de acordo com linhas, porque a impressão matricial ela é baseada em linhas e colunas. Então não adianta eu pegar, vir arrastar um pouquinho mais para cima aqui, encaixar na linha, que na matricial não vai funcionar corretamente. Eu alterei, mexi em qualquer ponto aqui, ó, eu tenho que vir apertar em ajuste da matricial. A linha do cruzado, aqui, ó, do cheque cruzado, eu posso aumentar ou diminuir o tamanho dessas linhas. Ó. Basta que eu aumente o quadro aqui, ó. Fazendo isso, eu posso modificar o local onde elas serão impressas. Configurei isso, só confirmo, clico em OK. Pronto, meu cheque vai estar configurado. Não preciso fazer mais nada. Apenas dou um OK, ele vai estar configurado. Aqui. Fecho essa tela. Quando eu for imprimir o cheque, basta que eu escolha aqui o banco que eu configurei. Ó.
Bom, a utilização em si do sistema. O que eu preciso fazer? Vou cadastrar um cheque. Então eu vou emitir um cheque para pagamento no dia 5/4/2011. Vou colocar o bom para. Posso deixar ele em branco. Se eu não quiser colocar eu não quiser que saia impresso o bom para, eu deixo em branco. R$150. Aqui eu escolho se eu quero cruzar o cheque ou não. Marco ou não essa opção. E aqui eu escolho o manual, o nominal. O nominal, eu vou digitar o nome. Por exemplo, vou colocar o meu nome, Otavino Mota. E para que eu mantenha os nomes cadastrados aqui, basta que eu tecle Enter. Eu teclando Enter, na próxima vez que eu vim preencher, eu já vou ter o nome do meu destinatário, que é o do meu nominal. Aí se eu vim aqui e começar a digitar, ó, ele já vai aparecer. Certo? Então eu tenho que digitar e teclar Enter. Preencher nominal apenas no canhoto. Por exemplo, se você quiser especificar aqui quem é o teu nominal, mas não quer que ele saia impresso no cheque, e quer que ele saia impresso somente lá no canhoto do cheque, eu marco esta opção, ou não. Eu tenho essa opção aqui, ó, opção de várias folhas do mesmo valor. Isso aqui serve, por exemplo, se você tem uma loja e está fazendo uma venda de por exemplo, de um computador, eu vou vender em 12 vezes, e a pessoa vai lhe pagar com cheque, em 12 cheques. Então, basta que você coloque aqui, ó, 12. Aqui eu vou colocar a quantidade de cheques que eu quero. Eu fiz em 10 vezes, coloco em 10 e eu coloco em um intervalo de 30 em 30 dias. Aí o que o sistema vai fazer? Ele vai gerar 10 cheques. Ó, ele gerou 10 cheques e alterou a data. Ele vai alterar a data. Vou excluir todos aqui de novo. Por exemplo, eu quero 5 cheques. Aí aqui, ó, manter sempre o mesmo dia. Isso aqui faz com que, por exemplo, se colocou o dia 10, ele vai ficar sempre dia 10. 10 do 1, 10 do 2, 10 do 3, 10 do 4. Se eu desmarcar essa opção, ele soma 30 dias. Então, conforme tem meses que são 28 dias, meses que tem 31, ele pega a data que eu colocar aqui hoje, mais 30 dias. Ó, vamos colocar aqui 5 cheques. Desculpa, eu não coloquei o valor do cheque. Por exemplo, R$150. Aí eu coloco 5 cheques. Ó, aí a data fica se alterando, ele vai diminuindo. O ideal é sempre marcar aquela opção, manter sempre a mesma data. Vou excluir de novo, vou cadastrar um novo cheque aqui, ó, 150. Vou cruzar, vou colocar no meu nome, preencher, não vou colocar preencher só no canhoto. Um cheque só. Esses dados são da cópia, então se você imprime cópia de cheque, você pode preencher. Não necessariamente você imprima, se você quiser colocar essas informações aqui para posteriormente uma consulta, pode utilizar. Eu posso colocar o número do cheque, eu posso colocar se ele é avisado ou não. Eu escolho o favorecido, que pode ser o nominal, como pode ser o nome de uma empresa. Empresa X. Conta corrente. Eu digo qual é a conta corrente que eu emiti esse cheque, qual está saindo. O talão, o número do talão. A agência que eu estou emitindo esse cheque. E o histórico. Pagamento de serviços. Ok. Adiciono o cheque. Pronto, ele está aqui embaixo para mim preencher. Eu posso vir aqui adicionar outro cheque. Agora eu coloco o bom para 10/4. Ó, a data eu tenho este funcionalidade. Por exemplo, se eu quero no mês atual e no ano atual, eu posso preencher só o dia e dou um Enter. Ele vai preencher sozinho. Vamos colocar aqui R$400. Eu não quero que cruze. Eu vou colocar nominal Fabrício da Silva. Adiciono. Aqui eu posso então mudar o nome. Pode permanecer os mesmos dados. Ó. Ele já ficou ali para facilitar. E eu não vou colocar descrição nenhuma. Adiciono o cheque na lista de impressão.